Bom, pessoal, vamos para a correção dos nossos problemas de aplicação sobre a função quadrática, né? São 4 exercícios que eu deixei e vamos fazer a correção agora. O primeiro, eu vou colocar aqui do lado, a gente vai lendo e resolvendo, tá? O primeiro é uma questão da PUC, né, de vestibular, e aí ele fala: uma bola é largada do alto de um edifício e cai em direção ao solo. Sua altura h em relação ao solo, t segundos após o lançamento, é dada pela expressão. Ele me deu aqui a expressão menos 25 t ao quadrado mais 625. Aí ele pergunta: após quantos segundos do lançamento a bola atingirá o solo? Ela vai atingir o solo quando a altura dela for zero. Ela não vai ter altura nenhuma para ela estar no solo. Então, vou substituir esse h por zero. Substituindo ele por zero, eu tenho uma equação do segundo grau, certo? Aí, ele quer saber o instante, então eu vou achar esse t, que nada mais é do que a raiz dessa equação. Vamos colocar ela só na ordem, vou só inverter. Menos 25t ao quadrado, mais 625, isso é igual a zero. Então, eu sei que o a vale menos 25, que ele que acompanha o t ao quadrado. O b era o que seria com o t, não tem. E o meu c, 625. Então, vamos encontrar as raízes. Delta b ao quadrado menos 4ac. O b é zero, 4 vezes. O a é menos 25 e o c, 625. Então, zero ao quadrado é zero, menos com menos aqui vai dar mais. 4 vezes 25 dá 100. Vezes 625 vai dar 62.500. Mais zero, então, 62.500. Agora, eu vou achar as raízes, que no caso aqui não vai ser o x, vai ser o t, porque é incógnita que eu tenho, né? Mas a função é a mesma. Então, menos b, o b é zero, né? Mais ou menos a raiz do delta, que é 62.500. 2 vezes o a, que é menos 25. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 62.500 é 250, dividido por menos 25 vezes do menos 50. Então, vamos fazer um para mais, um para menos, né? 250 dividido por menos 50 e menos 250 dividido por menos 50. Então, aqui vai dar menos, né, na divisão, mas com menos, cortou 25 por 5, 5. E aqui, menos com menos dá mais, 250, aqui vai dar 5. Como não existe tempo negativo, a gente não vai usar, então, ela vai atingir o solo depois de 5 segundos, certo? Então, é o tempo que ela leva para atingir o solo. Então, era a alternativa B de bola, essa primeira aqui, tá? Vamos para a segunda. Segunda questão. Ele pergunta: qual a altura máxima atingida por um projétil cuja trajetória pode ser descrita pela função? Vou anotar aqui a função que ele me deu. H de x menos 4x quadrado mais 5, sabendo que h é a altura e x é a distância percorrida por ele em metros, tá? Então, ele quer saber a altura máxima. Observando aqui, o a é negativo, eu sei que a concavidade da minha parábola é voltada para baixo. Então, a altura máxima é o valor de máximo que ela atinge, que a gente chama valor de máximo, que é calculado pelo y do vértice, tá? Então, o que eu tenho que achar? O y do vértice. Para eu achar o y do vértice, eu preciso do delta, né? Que a forma do y do vértice tem o delta. Então, vamos lá, vamos identificar aqui, então. O meu a é quem tá com x quadrado, que é o menos 4. O b eu não tenho. E o c, quem tá sozinho, que é o 5. Certo? Então, vamos achar o delta aqui. B ao quadrado menos 4ac. O b não tem. 4 vezes o a é menos 4 e o c é 5. Então, aqui 0 ao quadrado é 0, menos com menos é mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 vai dar 80.
Delta é 80. Então, a gente só precisa do y do vértice, que ele quer a altura máxima. Menos delta sobre 4A. Menos delta, então fica menos 80, 4 vezes o A é menos 4, certo? Então, vai ficar menos 80 dividido por menos 16, que vai dar 5 metros. Certo? Então, a altura máxima atingida, 5 metros, alternativa A. Vendo? A gente está usando os conhecimentos da função quadrática para a resolução dos problemas. Então, vamos para o terceiro. O terceiro não é de alternativa, né? É um problema comum. Ele fala: uma indústria de refrigerantes tem sua produção diária P em garrafas, variando com o número de operadores em serviço N, de acordo com a função. Então, ele me deu a função aqui, que o P é o número de garrafas. Então, N ao quadrado mais 50N mais 20.000. Aí, ele pede pra gente calcular. Letra A. Se a produção, ele quer saber a produção, então a produção é o P, se o número de operários for 40. Então, ele tá me dando o N, que são os números de operários. Então, ele quer saber o P de 40, quando o meu N é 40. É igual quando a gente tinha um valor de X e substitui lá na função para encontrar o Y, né? Então, aonde tem N, eu vou por 40. Então, 40 ao quadrado, 50 vezes N, então, 50 vezes 40, mais 20.000, tá? É igual ao que a gente fez lá na primeira aula de substituir o valor de X. Então, aqui, 40 ao quadrado, 40 vezes 40, 1.600, mais 50 vezes 40, vai dar 2.000, né? E mais os 20.000 aqui. Então, somando tudo, a gente tem resultado 23.600 garrafas. Certo? Então, se eu tiver 20 operários, 40 operários, né? A minha produção vai ser de 23.600 garrafas. Isso era para fazer na letra A. Agora, eu vou virar aqui, a gente vai fazer a letra B, tá? Letra B. A letra B, a função é a mesma, eu vou copiar ela aqui. N ao quadrado, mais 50N, mais 20.000. Aí, ele quer saber o número de operários para produzir 25.616 garrafas de refrigerante. Então, aqui ele me deu o número de garrafas produzidas e quer saber quantos operários eu preciso para fazer esse número de garrafas. Então, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou ter que passar esse número para cá, igualar a zero e resolver uma equação de segundo grau, tá? Então, vou copiar ela aqui, N ao quadrado, mais 50N mais 20.000. Esse 25.000, que é mais, ele vem para cá menos. E aí, eu igualo isso aqui a zero. Vou organizar para ficar uma equação aqui do segundo grau bonitinha. Aqui eu tenho 25.616 negativo, mais 20.000, vai ficar menos, né? Que esse aqui é maior, subtrai e conservo do maior. Então, vai sobrar 5.616 igual a zero, certo? Então, aqui fiquei com essa equação do segundo grau. Vamos encontrar as raízes, que é o valor de N. Eu vou achar quantos operários eu preciso para fabricar essa quantidade de garrafas. Então, vamos lá. Eu sei que o meu A não tem nada na frente do N, é 1. O meu B é 50. E o meu C, menos 5.616. Então, vamos lá. Delta, B ao quadrado, menos 4AC. Então, B é 50 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1. E o C, menos 5.616. 50 ao quadrado, então 50 vezes 50, 2.500, menos com menos aqui vai dar mais, né? 4 vezes 1 é 4 vezes 5.616 vai dar 22.464. Somando os dois, 24.964. Agora, vamos para as raízes, que agora é o N, né? Tô encontrando é o N, não é o X, mas é a mesma coisa. Então, menos B... mais ou menos raiz de delta sobre 2A.
Então, menos B, menos 50, mais ou menos a raiz 24.964, 2 vezes o A, que é 1. Vamos lá, menos 50, mais ou menos a raiz de 24.964 é 158, dividido por 2. Então, vamos lá, um para mais, um para menos. Menos 50 mais 158 dividido por 2. Menos 50 menos 158 dividido por 2. Então, aqui, menos 50 mais 158 vai ficar 108, que dividido por 2, 54. Aí, aqui, sinais iguais, soma e conserva o sinal, vai dar menos 208. Dividido por 2 vai dar menos 104. Eu não tenho número de operários negativo, né? Não tem como eu ter menos 104 operários. Então, a minha resposta aqui eu vou ignorar. Então, para produzir 25.616 garrafas, eu vou precisar de 54 operários. Essa é a resposta do terceiro. Certo? Quarto e último. Vamos para o quarto exercício e último. Ele é no estilo desse terceiro aqui. Um foguete atirado para cima, de modo que sua altura H em relação ao solo é dada em função do tempo pela função. Então, vamos lá. H, 10 mais 120T menos 5T ao quadrado. Em que o tempo é dado em segundos e a altura em metros. Aí, a letra A pede. A altura do foguete 2 segundos depois de lançado. Então, ele me deu o tempo, onde tem T, eu vou substituir por 2 nessa função. Então, eu sei que o tempo é 2 segundos. Então, vamos lá. H igual a 10 mais 120T. Então, o T vale 2, eu troco. Menos 5 vezes T ao quadrado, o T é 2. 2 ao quadrado. Então, lembrando que primeira potência. Vai ficar 10 mais... Aqui eu posso multiplicar. 120 vezes 2, 240. Menos 5 vezes 2 ao quadrado, 4. 10 mais 240, menos 5 vezes 4, 20. Certo? Aí, agora é só a gente fazer. 240 mais 10, 250. Tirou 20, 230 metros. Essa era a letra A. Agora, vamos para a letra B. O tempo necessário para o foguete atingir a altura de 485 metros. Agora, eu tenho a minha altura valendo 485 metros. Então, eu vou substituir isso aqui na minha expressão. Então, 485 igual a 10 mais 120T menos 5T ao quadrado. Igual eu fiz na outra, eu vou passar o 485 junto no primeiro membro igual isso a zero. Eu vou só organizá-la aqui, ó. Então, vou deixar menos 5T ao quadrado, que é o A, o B é 120, o C é o 10 e eu vou trazer o 485 para cá e vou igualar isso aqui a zero. Vai ficar menos 5T ao quadrado, mais 120T, menos 485 mais 10, vai ficar menos 475. Isso igual a zero. Agora, eu vou achar o delta. Eu vou fazer aqui do lado, que aí fica mais fácil, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos pôr aqui do lado. Então, aqui, ó, nessa equação, eu sei que o A vale menos 5, vou anotar aqui do lado. O B vale 120 e o C vale menos 475. Tá? Então, agora a gente pode fazer aqui. Deixa eu virar a folha aqui. Agora, a gente pode continuar aqui, ó. Então, delta B ao quadrado menos 4AC. O B, 120 ao quadrado, menos 4 vezes o A é menos 5. E o C, menos 475. Então, aqui, 120 ao quadrado vai ser 144, não, 14.400. Né? Que 12 vezes 2, 144 e os dois zeros. Menos com menos, menos com menos vai dar mais, com esse menos vai ficar menos. 4 vezes 5, 20. Vezes 475, 9.500. Subtraindo os dois, o delta vai dar 4.900. Então, vamos achar as minhas raízes, que é o T. Menos B
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, menos B, menos 120, mais ou menos a raiz do delta, que é 4.900, 2 vezes o A, que é menos 5. Menos 120, mais ou menos a raiz de 4.900 é 70. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Então, vamos abrir aqui. Menos 120 mais 70 dividido por menos 10. Então, menos 120 mais 70, menos 120 mais 70 vai dar menos 50 dividido por menos 10, 5. Certo? 5 segundos. Agora, vamos aqui a outra. Menos 120, menos 70, menos 10. 120 com 70 vai dar menos 190, dividido por menos 10, 19 segundos. Certo? Então, para ele atingir essa altura, ele vai atingir essa altura no instante 5 e no instante 19. Por que que acontece isso? Porque ele vai fazer uma parábola, ele tem duas raízes, ele passa nos 5 segundos, depois ele volta e passa no 19 segundos por essa mesma altura. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, a gente se encontra lá na plataforma.